E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Estamos na área aí para falar desse empate do Grêmio ontem com o Brasil de Pelotas, lá no Bento Freitas, o Grêmio sem Renato, na Casa Mata, né? E assim, pessoal, o jogo, o Kahneman, capitão do time. Então, vamos comentar esse jogo aí. O Grêmio começou, deixa eu ver se eu lembro de cabeça a escalação: Júlio César, do lado direito o Léo Gomes, Kahneman, quer dizer, Paulo Miranda, Kahneman e o Capixaba, né? Volantes Michel e Rômulo, Jean-Pierre, Montoya, Viseu e PP, tá? Então assim, ó, foi um jogo duro, muito difícil. Realmente o Brasil de Pelotas é forte no seu estádio. O Grêmio com um time misto, de transição, sei lá, não bem o time reserva, com jogadores que a gente sabe que vai ocupar. As grandes surpresas, sim, foi Viseu e Montoya, para a gente poder olhar, vamos dizer, bem dizer, 90 minutos desses jogadores aí. Claro que num terreno bem hostil, vamos dizer assim, pois o time do Brasil jogou duro, jogou forte. Parabéns ao time do Brasil de Pelotas, aguerrido, tentando escapar do rebaixamento numa condição atípica para esse clube tão tradicional e primeiro campeão gaúcho, né? Não estou querendo encher a bolinha aí, o torcedor gremista, encher a bolinha do Brasil de Pelotas, não, mas eles realmente é um time aguerrido e difícil de jogar, tá? O Grêmio começa a partida, em primeiro lugar, 15 minutos de jogo, aí já não deram um penal no Kahneman aí. Mas um lance até difícil de observar, né? O Brasil de Pelotas começa marcando em cima, marcando a saída de bola, até porque sabia que o Grêmio ia ter um pouco de dificuldade na saída de bola, né? Pois principalmente Capixaba, Kahneman, sendo o pivô da saída de bola ali junto com Paulo Miranda. Michel realmente não é o Michael na saída de bola, mas também não é essa tortura que comentaristas declarados, colorados e metidos a isento aí tentam fazer do nosso Michel aí, né? Quem está atento aí à rádio aí talvez saiba de quem eu estou falando. Então assim, o Brasil começa marcando muito bem o time do Grêmio, até mais ou menos uns 7 minutos, o Grêmio não conseguia botar a bola no chão, tá? Viseu muito marcado, Jean-Pierre muito marcado, e aí aquele detalhe, marcaram o Jean-Pierre, diferente do jogo do Caxias, não tinha a bacia lá debaixo, lá, aquele ângulo lá do Matheus Henrique para articular a bola das volâncias, né? Ficamos muito presos. Gostei muito do Rômulo, uma pena o Rômulo tão burocrático, já deveria ter passado essa fase burocrática, né? Gostei muito do Rômulo nesse primeiro tempo, né? Nos primeiros minutos, os primeiros 20, 30 minutos do primeiro tempo, um pouco mais de espaço, lançando com boa visão de jogo. Depois sumiu, ficou na marcação, voltou a ser um jogador burocrático, mas sem comprometer, cumprindo essa função. Montoya, né? Também ficou um pouco abaixo do que a gente esperava no primeiro tempo. No segundo tempo também mostra valor e conhecimento de futebol. Quando toca na bola a gente vê que é diferenciado. Realmente num time certinho, mais azeitado, né, no time titular do Grêmio, num jogo onde há mais espaços. Vai matar um vendaval aqui, qual é que é? Realmente o Montoya mostra um jogador de boa técnica, com boa visão de jogo, né? Ele, assim, o máximo que ele fez foi uma bola que ele meteu, acho que foi no segundo tempo ou no primeiro, agora eu não lembro. Boa visão de jogo. Agora, o que fica desse primeiro tempo muito é a categoria de Jean-Pierre, tá? A força do Brasil de Pelotas, o Grêmio não conseguindo jogar muito, mas como é que eu posso dizer, o time do Grêmio realmente estava numa escalação atípica, sem seu treinador na Casa Mata, né? Mas ainda assim
impôs, tentou colocar seu futebol, e não podemos menosprezar o Brasil de Pelotas, tá? Pois é um time que está numa situação difícil, já é difícil jogar lá, né? Vem muito diferente da condição de fazer do time que fez a final com nós ano passado. Jogou como um time que faz a final, deu espaços e realmente foi goleado nos 2 jogos. É um time que veio na garra, na vontade, e foi difícil assim administrar esse primeiro tempo. No segundo tempo, o Grêmio volta e volta abaixo do esperado, tá? Os jogadores, principalmente assim, ó, os laterais, Capixaba muito ofensivo, e onde realmente apresentou problemas defensivos, né, exagerados, pois o Brasil de Pelotas, além de marcar em cima, cansou aos 30 minutos. Vamos voltando ainda ao primeiro tempo. A partir dos 30 minutos o Brasil de Pelotas recua e o Grêmio consegue então implantar aquele futebol que a gente já conhece, né, que o time titular também representa, que o time, qualquer time, até categoria de base do Grêmio já está impregnado dessa maneira de jogar com toque de bola, com posse de bola, sem desespero, esperando espaço, né? O Brasil recua e o Grêmio tenta ir para cima, e aí começa a mostrar uma coisa que me impressionou, que foi Leonardo, lateral direito, cruzando cruzamentos muito mal. O lateral esquerdo Capixaba também chegando ao fundo, onde o Grêmio cruzou muito mal bola para a área, tanto de um lado quanto do outro, né? O Leonardo, para mim, muito abaixo do que representa, do que vem jogando, né? E a partir de... Deixa eu dar uma olhada aqui, uma coisa assim, parece que tem alguma coisa importante para eu falar. Ah, não, sim, é isso. Uma coisa que eu percebi também desde o início do jogo, que no segundo tempo eu enxerguei um pouco de preciosismo, aquele toque a mais, aquela jogadinha quando o jogo não tá para isso, pessoal, porque os caras estavam mordendo. Realmente o Brasil de Pelotas bateu forte. Não vi ser desleal, eu vi jogar forte o gauchão, eu vi jogadores como Montoya, como Viseu, que eu gostei muito do Viseu, apesar de muito marcado no primeiro tempo. Gostei do Montoya também, mas achei muito abaixo do que poderia render o Montoya, tá? E sei que pode render, vi futebol, a gente vê como uma maneira de tocar na bola e no que ele tá, no toque que ele dá, que às vezes não acerta, mas que visão de jogo ele teve, né? O Montoya ficou abaixo, o Viseu, muito bom centroavante, sabe fazer pivô, sabe jogar, ligação direta com ele, direto lá na frente da área, muito bem. Só marcado um jogo difícil, um jogo de gauchão, me agradou, tá? Segundo tempo, o Grêmio volta com uma coisa interessante, PP e Montoya invertendo posições, tá? O Grêmio até os 10 minutos muito preso, tá? PP teve oportunidades, méritos, né? Que lançamento recebeu do Jean-Pierre, que jogada. O Grêmio ainda cria no jogo primeiro sem titulares. Essa é a visão que a gente tem que ter. O Grêmio criou, o Grêmio conseguiu de certa forma colocar seu futebol num jogo duríssimo de gauchão daqueles ali, sem seus titulares, com jogadores que a gente observa que podem ser titulares, podem ser reservas, que estão no grupo, que vão entrar em campo em jogos importantes, né? E o PP, o PP, o que eu acho dele assim, tem muita velocidade, uma velocidade incrível, né? Mas precisa dar uma reforçada no físico, mas provavelmente vai ser quem vai jogar no lugar do Everton, caso o Cebolinha realmente seja vendido na metade do ano. E méritos do goleiro Carlos Eduardo, olha aí, Grêmio, o goleiro Carlos Eduardo, do Brasil de Pelotas, que pegou todas, salvou o Brasil de Pelotas. Aos 17 minutos, 20 por aí, o Grêmio começa a parece cansar, os jogadores começam a ficar distantes um do outro e o Brasil começa a vir para frente, na base da força, do cruzamento para a área, de bola de linha de fundo, de espirrando e tentando manter a bola no campo de defesa do Grêmio, escanteios, falta, realmente perigoso, né? Por 2 ou 3 oportunidades, aquele zagueiro do Brasil de Pelotas conseguiu cabecear na nossa área, né? Então o treinador, agora eu esqueci o nome, perdão, do senhor esse que
ficou na casa mata orientando o time do Grêmio, né? Começa as substituições, sai Montoya, né? Que ficou abaixo do que eu acho que poderia ter rendido mesmo um jogo duro desse. Entra Everton, né? Aí se inverte, né? Everton passa para a esquerda, o PP passa para a direita, pois essa inversão de PP e Montoya não era permanente, inverteram no início do jogo, depois voltaram aos seus locais, né? O PP voltou para a esquerda, o Montoya voltou para a direita, então entra Everton e aí sim, o PP passa para o lado direito e dá lugar ao Everton, tem muito boa movimentação. Everton é um cracaço, né? Um craque de futebol, né? Mas, como é que eu posso dizer, ainda assim se sobressaiu a força do Brasil de Pelotas e o Grêmio não conseguiu fazer o gol. Viseu muito abaixo do primeiro tempo, Rômulo muito abaixo do primeiro tempo, tinha gostado desses caras no primeiro tempo, mas tudo bem, é compreensível. Aos 30, o Brasil de Pelotas recua, o Grêmio tenta criar oportunidades, mas fica no 0 a 0. Então assim, um bom jogo, realmente não foi um jogo que a gente está acostumado a ver do Tricolor aí, mas né, saímos bem, foi um jogo difícil, eu sabia até pela formação do time que ia ser um jogo muito duro devido às condições do Brasil de Pelotas. É isso aí, dale Grêmio!